E se a batalha mais monumental que Jesus já travou não tivesse acontecido na cruz, mas no profundo silêncio que se seguiu? A maioria dos cristãos conhece intimamente os eventos daquela sexta-feira. Lembramos a coroa de espinhos, os pregos brutais, o grito que rasgou os céus. Está consumado! E com razão, celebramos o domingo, o dia em que a pedra foi removida, revelando um Salvador ressuscitado. Mas e o sábado? O que realmente aconteceu entre a crucificação e a ressurreição? Você já ouviu o que Jesus estava de fato fazendo durante aqueles 3 dias? Porque, de acordo com as Escrituras, ele não estava apenas descansando. Ele não estava esperando passivamente. Ele desceu. Nos próximos momentos, vamos mergulhar em uma passagem da Bíblia que muitos cristãos nunca exploraram de verdade. E quando você a ouvir, sua percepção da ressurreição será alterada para sempre. Isto não é apenas uma lição de teologia. É sobre guerra espiritual. É sobre uma vitória definitiva. É sobre o que Jesus conquistou quando ninguém estava olhando. Quando o mundo acreditou que toda a esperança havia sido extinta. E quando o silêncio parecia rugir mais alto do que qualquer sermão. Entre os espinhos da sexta-feira e o túmulo vazio do domingo, um evento se desenrolou que sacudiu os próprios alicerces dos reinos sob nossos pés. Travou-se um embate cósmico enquanto o próprio tempo prendia a respiração. Jesus não apenas morreu e ressuscitou, ele desceu. E para onde ele foi, ninguém jamais havia retornado em glória. Até então. Lucas capítulo 23, versículo 46, nos diz que Jesus entregou seu Espírito. Mas para onde esse Espírito foi? E por que o apóstolo Pedro afirma que ele pregou aos espíritos em prisão? Porque Paulo o descreve descendo antes de ascender. Há um mistério profundo escondido entre os versículos. Uma reverberação sagrada que se estende do Gênesis até o Apocalipse. E, se você a ignorar, perderá uma das verdades mais poderosas do Evangelho. Porque o que ocorreu entre a cruz e a ressurreição não foi uma pausa, foi uma proclamação. E mais adiante neste vídeo, vamos desvendar o que Jesus realmente realizou naqueles 3 dias e por que isso tem mais importância do que a maioria dos crentes imagina. Vamos explorar o reino que ele adentrou, as almas que encontrou, a vitória que anunciou e as chaves que retomou. Então, fique comigo. O silêncio do sábado não é vazio, é solo sagrado. E nos próximos momentos, você descobrirá por que ele talvez seja o campo de batalha mais negligenciado de toda a Escritura. Quando Jesus deu seu último suspiro na cruz, ele não simplesmente desapareceu. Ele não se dissipou nas nuvens. Seu corpo físico repousou no túmulo, isso é verdade. Mas seu espírito tinha um destino específico. E sua primeira parada não foi o céu. Lucas capítulo 23, versículo 43, preserva as palavras que Jesus disse ao ladrão pendurado ao seu lado. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É um dos versículos mais consoladores das Escrituras, mas também um dos mais frequentemente mal compreendidos. A maioria das pessoas presume que paraíso é apenas outra palavra para céu. Biblicamente, porém, o termo tinha um significado muito distinto. Jesus aludia a algo completamente diferente. Um reino que os antigos judeus conheciam intimamente. Um lugar não de tormento, mas de promessa. Um reino que eles chamavam de seio de Abraão. O Seol, como era conhecido, não era o inferno em chamas que muitas vezes imaginamos hoje. Era mais um vasto mundo subterrâneo, uma sala de espera para as almas dos que partiram. Imagine uma imensa câmara, dividida em 2 seções. Um lado era um lugar de sofrimento,
o outro, um lugar de paz. Um grande abismo intransponível os separava, exatamente como Jesus descreveu em Lucas capítulo 16, versículos 22 a 26. Era um lugar onde justos e ímpios aguardavam lado a lado, e ainda assim eternamente separados. Aquele lugar de consolo era o paraíso. Era onde os fiéis, figuras como Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, aguardavam sua redenção. Eles haviam morrido agarrados às promessas de Deus, mas ainda não as tinham visto se cumprir. E quando Jesus entregou sua vida, foi a eles primeiro. Ele não atrasou o início de sua turnê de vitória. Ele entrou diretamente no reino dos mortos, não para ficar em silêncio, mas para ser visto. Esse foi o primeiro estágio da descida. Não inferno, não punição, mas proclamação. O Messias, aquele por quem eles ansiavam, havia chegado. Você consegue imaginar como deve ter sido aquele momento? Os portões do Seol devem ter estremecido quando o Filho de Deus fez sua entrada. Os justos mortos, que haviam esperado por séculos, finalmente pousaram os olhos sobre o cumprimento de cada profecia, cada promessa divina, cada esperança sussurrada. Eles não haviam sido esquecidos. Sua fé não tinha sido em vão. Jesus entrou naquele reino não apenas como visitante, mas como redentor. E o ladrão, o homem que pendia ao seu lado numa cruz romana, cuja única credencial foi um clamor desesperado por misericórdia, tornou-se a primeira alma a caminhar ao lado de Cristo naquele paraíso. Não por uma vida de boas obras, mas por um único momento de fé. Se isso falou ao seu coração, tire um segundo para clicar no botão de curtir. Mas isso era apenas o começo, porque Jesus não parou no paraíso. Havia mais a confrontar, mais a proclamar. A descida avançaria mais fundo ainda, além do consolo do seio de Abraão, e até as prisões onde espíritos antigos e rebeldes estavam cativos. E o que ele declararia ali seria diferente de tudo o que o cosmos já ouvira. Do conforto do paraíso, Jesus desceu ainda mais. Não foi uma descida nascida de fraqueza, mas impulsionada por uma missão divina. O próximo reino em que ele entrou já não era uma sala de espera para os fiéis. Era uma prisão, um lugar antigo e sombrio, onde o juízo já fora proferido e onde os seres mais formidáveis estavam confinados. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, contém uma das passagens mais enigmáticas do Novo Testamento. Diz que Jesus foi morto na carne, mas vivificado no espírito, e nesse estado pregou aos espíritos em prisão. Perceba a palavra: proclamação, não negociação. A palavra grega usada aqui é kerusso, e ela não significa evangelizar ou oferecer uma segunda chance. Significa anunciar, declarar, proclamar uma verdade que não pode ser silenciada. Mas quem exatamente eram esses espíritos em prisão? Para compreender isso, precisamos voltar todo o caminho até Gênesis capítulo 6. Antes do grande dilúvio, a Escritura nos diz que os filhos de Deus tomaram esposas humanas e geraram descendência, os Nefilins. Esses não eram homens comuns. Eram gigantes, corrupções da criação, híbridos que transgrediram os limites estabelecidos por Deus. Essa rebelião foi tão profunda, tamanha violação da ordem do céu, que Deus respondeu não apenas com um dilúvio, mas com um julgamento singular. Tanto 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, quanto Judas, versículo 6, afirmam que Deus lançou esses seres no Tártaro. Não era apenas o inferno, era a ala de segurança máxima do mundo inferior, um lugar tão profundo e tão escuro que até outros espíritos demoníacos o temiam. Não era um castigo para humanos, mas uma prisão para rebeldes cósmicos,
acorrentados até o dia final do juízo. Foi lá que Jesus foi. Ele não desceu para rogar a eles. Desceu para proclamar, para confrontar os antigos rebeldes que tentaram arruinar a humanidade e frustrar o plano de redenção de Deus, e para declarar, de uma vez por todas, que o plano deles fracassara por completo. O que você acha que Jesus proclamou àqueles espíritos em prisão? Deixe seu pensamento nos comentários. Teria sido um decreto trovejante que atravessou as próprias paredes do Tártaro? Uma única palavra que despedaçou suas ilusões de vitória? Poderia ter sido simplesmente isto: está consumado. A mesma frase que ecoou da cruz agora reverberava pelas cavernas do abismo. E, para aqueles que um dia tentaram corromper a imagem de Deus, que desafiaram sua autoridade e poluíram a terra, aquela proclamação não era boa notícia. Era sua sentença de morte. Ele não desceu como prisioneiro. Entrou como juiz. Imagine o silêncio que deve ter seguido. Os príncipes das trevas, acorrentados e aguardando sua ruína definitiva, agora face a face com aquele que jamais esperavam ver. Não morto, mas vivo. Não derrotado, mas triunfante. E isso não foi apenas uma mensagem para anjos caídos. Foi uma declaração para toda a criação. Todo o reino, acima, na terra e debaixo da terra, agora saberia que o Cordeiro havia vencido. Mas a missão de Jesus ainda não havia terminado. Havia um ato final a cumprir, porque ele não veio apenas para declarar sua vitória. Veio para liderar uma procissão, um triunfo cósmico que abalaria os fundamentos do universo. E o que ele fez em seguida cumpriria a profecia antiga, desmantelaria todo o poder das trevas e redefiniria para sempre o significado de cativeiro. Depois que Jesus proclamou a vitória nas profundezas, ele não simplesmente se virou e partiu em silêncio. O que aconteceu em seguida foi o início de um desfile cósmico, um triunfo real que o apóstolo Paulo descreveria mais tarde com clareza arrebatadora. Em Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10, Paulo escreve: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E então esclarece: ora, o que quer dizer subiu, senão que também desceu às regiões mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Isso não é apenas linguagem poética. É legal, é profético, é triunfante. Nos tempos romanos, quando um general conquistador retornava à cidade, ele liderava um desfile. Mas isso não era apenas celebração, era um espetáculo. Marchando atrás do líder vitorioso, vinha uma fila de cativos, reis, rebeldes e inimigos derrotados, desfilados pelas ruas para que todos vissem. O vitorioso não era apenas honrado, os vencidos eram publicamente envergonhados. É exatamente isso que Jesus fez no reino espiritual. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O inferno não presenciou uma retirada silenciosa. Assistiu a um desfile. Jesus não saiu do túmulo às escondidas. Ele marchou para fora, segurando nas mãos as chaves da morte e do Hades. A frase "levou cativo o cativeiro" significa que ele tomou aqueles que estavam cativos, as almas justas que aguardavam no paraíso, e os conduziu para a liberdade. Também significa que ele capturou o próprio cativeiro, a morte, o medo, o juízo, e os tornou seus cativos. As mesmas correntes que antes prendiam a humanidade, agora estavam algemadas ao Rei da Glória. Isso não foi apenas uma vitória espiritual, foi também judicial. O tribunal cósmico fora convocado. As acusações de Satanás foram silenciadas. A lei foi cumprida.
O pecado foi julgado, e a sentença foi cumprida, não pelos culpados, mas pelo Filho de Deus sem mancha. O túmulo, antes símbolo de fim, tornou-se um portal de conquista. O que parecia a derrota definitiva foi, na verdade, a maior reviravolta da história. E não perca este ponto crucial. Os dons que ele concedeu aos homens, os dons espirituais em que hoje operamos, a autoridade que carregamos, a liberdade em que vivemos, fluem diretamente deste momento, desta vitória, desta descida e ressurreição. Mas a história ainda não terminou, porque o tempo de tudo isso, os 3 dias, não foi arbitrário. Ele foi tecido no tecido das Escrituras muito antes de Jesus andar sobre a terra. E quando olhamos mais de perto, veremos que até o silêncio seguia um padrão profetizado. Por que 3 dias? Por que não apenas um? Por que não passar uma única noite no túmulo antes de erguer-se em glória? Porque absolutamente nada no plano de Deus é por acaso. O tempo da ressurreição de Jesus não foi um atraso, foi deliberado. Cada hora sob aquela pedra foi roteirizada na narrativa da redenção muito antes de a cruz ser erguida. O próprio Jesus apontou para esse padrão em Mateus capítulo 12, versículo 40. Ele diz: "Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra." Isso não foi apenas uma metáfora. Foi um carimbo divino no tempo, uma profecia escondida à vista de todos. Jonas, o profeta relutante, foi engolido pelo que parecia ser a morte, mas não foi consumido. E quando emergiu, trouxe não apenas sobrevivência para si, mas salvação para uma cidade inteira. Esse padrão não foi apenas poético, foi profético, mas há mais. Oséias capítulo 6, versículo 2, declara: "Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele." Essas palavras foram proferidas séculos antes de Jesus andar sobre a terra, e ainda assim ecoaram através do tempo, apontando para uma ressurreição que restauraria não apenas um homem, mas todos os que nele crescem. Volte ainda mais a Gênesis capítulo 22, versículo 4. Abraão, caminhando com Isaque, o filho da promessa, chegou ao lugar do sacrifício no 3º dia. Por 3 dias, Isaque foi como morto no coração do pai. Mas naquele 3º dia, Deus providenciou um substituto, um carneiro preso pelos chifres, e o filho foi poupado. O 3º dia não é aleatório. É o momento em que a morte é confirmada e a esperança explode. Nos costumes judaicos de sepultamento da época, uma pessoa só era considerada plenamente e irreversivelmente morta no 3º dia. Então, a decomposição já havia começado. Acreditava-se que a alma havia partido e não restava esperança. Portanto, quando Jesus esperou até o dia 3, não foi porque ele precisasse de mais tempo. Foi porque o mundo precisava de certeza. Deus não estava protelando. Ele estava confirmando a finalidade da morte para que absolutamente ninguém pudesse negar a realidade da ressurreição. Mesmo no silêncio, a profecia estava sendo cumprida. Mesmo na quietude, cada tic-tac do relógio declarava: "Isto é exatamente como foi prometido." O 3º dia não era um prazo final, era uma proclamação. Mas outra coisa também acontecia naqueles 3 dias. Enquanto o mundo lamentava e os discípulos se escondiam, o corpo de Jesus jazia imóvel em um túmulo emprestado. E, no entanto, seu espírito continuava em movimento. O que parecia quietude por fora estava longe de ser silencioso no reino que nenhum olho humano podia perceber.
A pedra foi rolada para o lugar. O túmulo foi selado. Aos olhos humanos, a história havia chegado a uma conclusão trágica. Ali jazia o corpo de Jesus, sem vida, ferido e imóvel, envolto em linho e colocado no túmulo de José. Ele foi sepultado com os ricos, exatamente como Isaías, capítulo 53, versículo 9, havia predito. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Porém, enquanto o corpo repousava, o espírito se movia. Lucas capítulo 23, versículo 46, nos conta que Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com essas palavras, sua carne se submeteu à morte, mas seu espírito foi liberado. O que parecia quietude era, na verdade, uma tempestade no reino invisível. O túmulo não era uma prisão. Era uma passagem, um limiar entre o visível e o invisível, entre o que a humanidade podia compreender e o que só o céu podia saber. Enquanto soldados romanos montavam guarda do lado de fora, completamente alheios, dentro daquela caverna repousava a casca de aquele que acabara de despedaçar a maldição do pecado e da morte. Este é o profundo mistério de Cristo, plenamente Deus e plenamente homem. Sua natureza divina jamais cessou, mesmo quando seu corpo humano descansava. Ele se submeteu às limitações da mortalidade não por fraqueza, mas por imenso amor, para cumprir a lei, para provar a morte por todos, para ocupar o lugar de cada pecador, não simbolicamente, mas fisicamente. Contudo, a morte só pôde tocar seu corpo, não pôde tocar sua autoridade. E naquelas horas silenciosas entre o sepultamento e a alvorada, seu espírito executava a maior missão de resgate que o cosmos já testemunhou. Ele atravessou reinos de sombra e de luz, falou aos cativos, confrontou as trevas, cumpriu promessas feitas há muito aos patriarcas, aos profetas e a todos os fiéis que haviam morrido crendo, mas ainda não tinham visto a promessa cumprida. E mesmo no silêncio, mesmo na quietude de um túmulo no jardim, a terra começou a tremer sob o peso do que estava por vir. Os anjos prenderam a respiração. Os demônios reconheceram sua voz. A criação gemeu em antecipação, porque aquele não era um momento passivo. Era poder envolto em quietude, trovão escondido sob linho, glória velada por pedra. Tão frequentemente falamos da cruz e celebramos o túmulo vazio, mas esquecemos que, entre ambos, o céu se movia com propósito incansável. O cordeiro que fora morto já realizava o que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu. E a igreja primitiva, eles entendiam isso. Eles não ignoravam a descida. Eles a proclamavam, porque sabiam algo que muitos de nós esquecemos. Para a igreja primitiva, a descida de Cristo não era mera especulação. Era verdade sagrada, fundamental. Muito antes de sermões modernos transformarem o sábado em um dia de espera silenciosa, as primeiras gerações de crentes se agarravam a uma compreensão mais profunda. Entre a morte e a ressurreição, Jesus desceu às profundezas com um propósito divino. Você vê isso memorializado no Credo dos Apóstolos, uma das declarações de fé cristã mais antigas e universalmente aceitas. Logo após afirmar que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, diz com ousadia: desceu ao inferno. Não como mito, não como metáfora, mas como fato consumado. Pais da igreja como Irineu, Atanásio e Agostinho ecoaram essa crença. Para eles, a descida não era uma nota de rodapé teológica menor. Era uma pedra angular, um evento cósmico que confirmava a autoridade total de Cristo sobre todo o reino. Não apenas o céu e a terra, mas o próprio reino dos mortos. Eles não viam o sábado como pausa, viam-no como dia de proclamação.
Para a igreja primitiva, não se tratava de tempo ocioso. Tratava-se de profecia cumprida, justiça consumada e glória revelada. A descida significava que Jesus havia realmente conquistado tudo o que nos mantinha cativos: o pecado, a morte e até o silêncio do túmulo. Então por que, afinal, essa verdade profunda se apagou em tantos púlpitos? Por que as igrejas modernas tão raramente falam da descida de Cristo ao reino dos mortos? Seria desconforto com o tema? Sua complexidade? Ou simplesmente esquecemos que a vitória nem sempre chega com som de trombeta? Às vezes, ela é sussurrada primeiro às sombras e, então, ruge por toda a eternidade. Os primeiros crentes não precisavam ver o túmulo vazio para saber que a batalha já estava ganha. Eles confiavam na doutrina da descida porque confiavam nas Escrituras. Víamo-na entrelaçada nas cartas de Pedro, nos ensinamentos de Paulo, nos detalhes sutis dos evangelhos. Eles sabiam que o túmulo não era o fim da história. Era o cenário de uma invasão divina. E talvez essa seja uma verdade que precisamos desesperadamente recuperar. Não apenas o Cristo que morreu e ressuscitou, mas o Cristo que entrou em cada lugar que tememos e o preencheu com seu propósito. Porque a descida de Jesus não é apenas um evento passado, é uma esperança presente. E para muitos de nós, é exatamente aí que vivemos. Amamos as sextas-feiras porque entendemos o poder da cruz. Celebramos os domingos porque vimos a evidência do túmulo vazio. Mas a maior parte da vida é vivida no sábado. É esse espaço entre o que Deus prometeu e o que ainda não vimos, entre luto e glória, entre rendição e rompimento. É a dor da espera quando o céu parece silencioso e nada parece se mover. Você já esteve lá? Um lugar onde as orações parecem sem resposta. A dor permanece sem cura e o futuro parece selado atrás de uma pedra imensa. Esse é o sábado que todos nós experimentamos. E aqui está a verdade que muda tudo. Jesus já esteve lá. Ele entrou no silêncio para que nunca tivéssemos de enfrentá-lo sozinhos. Ele pisou nesse vão para que soubéssemos com certeza que ele não está vazio. No exato lugar onde a esperança parece sepultada, a ressurreição já está em ação. O Sábado Santo não é um dia que simplesmente pulamos. É o próprio chão onde nossa fé se aprofunda. É onde Maria esperou, onde os discípulos choraram, onde as perguntas superavam em muito as respostas. E ainda assim, foi também o dia em que a maior obra estava sendo feita. Não às claras, mas no invisível. Não no palco do mundo, mas no espírito. Enquanto seu corpo descansava, sua missão avançava. Enquanto a pedra permanecia pesada e imóvel, o plano do céu avançava sem cessar. E o mesmo é verdade para nós. Porque alguns de vocês estão atravessando um sábado agora. Uma estação de quietude que parece perda. Um silêncio que soa como abandono. Mas não é. É preparação. Deus não se esqueceu de você. Ele está cumprindo algo mais profundo, algo que não apenas responde sua oração, mas transforma sua própria alma. A igreja primitiva chamava isso de o assalto ao inferno. Não porque o inferno o tivesse vencido, mas porque ele arrombou seus portões. E agora, toda vez que entramos em uma estação sombria, caminhamos nas pegadas daquele que já esteve lá e já a venceu. Portanto, não confunda silêncio com ausência. E jamais presuma que um túmulo significa que a história terminou. Jesus transformou o sábado. Ele converteu a espera em guerra, o silêncio em sinal e o túmulo em portal. E, se você se encontra entre o espinho da sexta-feira e a pedra do domingo, não desanime, porque a próxima parte da história
não começa com barulho, começa com luz. Começa com a terra tremendo sob seus pés. Começa com o impossível sendo desfeito, não pelo seu esforço, mas por aquele que detém todo o poder. Mesmo na quietude, a pedra vai se mover. E quando isso acontecer, não será apenas Jesus saindo daquele túmulo. Será você também. O que aconteceu entre a cruz e a ressurreição não foi silêncio. Foi uma invasão. Jesus desceu ao próprio coração do domínio da morte, não como vítima, mas como o vitorioso supremo. Ele entrou no paraíso para abraçar os fiéis, proclamou juízo sobre rebeldes antigos, rompeu o punho do túmulo e voltou com as chaves da morte e do Hades em suas mãos. Todo o reino se curvou, toda a profecia ecoou, todo o poder demoníaco estremeceu. Ele não ressuscitou sozinho. Ressuscitou como o primogênito dentre os mortos, abrindo uma trilha para que você também pudesse segui-la. Então, deixe-me perguntar, em que sábado você ainda está esperando? Que túmulo ainda parece selado na sua vida? Porque o mesmo Jesus que saiu do seu túmulo é aquele que entra no seu silêncio. Ele conhece a espera. Ele conhece a dor. Mas, mais importante, ele conhece o desfecho. E se você está no entremeio, se sua história parece presa entre promessa e cumprimento, não perca a fé. A descida foi real. A batalha foi feroz. Mas o resultado jamais esteve, nem por um segundo, em dúvida. Agora é hora de lembrar o que a igreja primitiva sabia: que Jesus enche todas as coisas, que até o túmulo não estava sem Deus, que até a morte não estava além do seu alcance. Se esta verdade mexeu com o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-la. Releia as escrituras que falam desses mistérios, não com medo, mas com assombro. E, se esta mensagem trouxe luz à sua escuridão, certifique-se de se inscrever no Biblá, porque o que vem a seguir vai edificar ainda mais a sua fé. O túmulo não se abriu apenas para deixar Jesus sair. Abriu-se para nos deixar seguir.